Nesta noite, nós vamos abordar o tema: quando temos que recomeçar. A vida nos prega peça. Às vezes, perdemos tudo. Perdemos o emprego, às vezes a pessoa perde um ente querido, às vezes a pessoa ela perde uma amizade, ela perde o marido ou a esposa por uma traição, ela perde o filho que muitas vezes se enveredou nas drogas, às vezes ela perde o que ela tinha, sua empresa, ela faliu. E quando estas coisas acontecem conosco, muitas vezes não sabemos como recomeçar. E algumas pessoas acham que é o fim. Algumas pessoas acham que não tem mais saída. Nós lemos um texto bíblico que fala acerca de um fato que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã e estava em plena batalha. Quando eles haviam saído de uma batalha vitoriosa sobre a cidade de Jericó, quando Deus, ele, através do som da buzina, dos sacerdotes e o povo que gritou, os muros da cidade veio abaixo, eles estavam ainda eufóricos, contando realmente vantagens em relação ao que acontecera, quando eles se depararam com a pequenina cidade chamada Ai. E ali Josué, tão otimista que estava com seus planos, e ele disse, nem precisamos levar todo o exército, basta 3.000 homens para podermos derrotar a cidade de Ai. Mas quando ele mandou aqueles homens, eles foram derrotados e muitos deles foram mortos. Quando Josué percebeu que eles haviam caído diante de uma pequenina cidade e que eles tinham que enfrentar gigantes, ele então ficou aterrorizado. Ele rasgou as suas vestes, arrancou os cabelos da sua barba, ele colocou o pó o rosto no chão, no pó, e se prostrou e disse consigo, acabou. Talvez você tenha vivido momentos assim, e talvez esta voz interior disse a você que acabou para você. Mas quando Josué estava naquela situação, Deus enviou um mensageiro, enviou um anjo, que disse exatamente o que eu li nesta noite. Josué, levanta-te, por que tu estás prostrado? E o anjo então mostra o que estava acontecendo. Há algum problema que precisa ser resolvido. E na sequência da história, nós sabemos que Josué montou uma estratégia e logo em seguida ele venceu a batalha. E eu quero dizer para você que Deus, ele está providenciando a vitória para a sua vida. As coisas mudarão a partir deste momento em que você acredite que seja capaz. Você precisa levantar-se e sair do estado que você se encontra para ouvir Deus falar com você. Ele não te abandonou, ele não te deixou. E você diz, mas olha, não é possível. Olha o meu estado, olha a minha situação. Mas há sempre uma saída, há sempre uma solução. E eu quero então falar sobre 5 verdades que vão mudar a sua vida para sempre. Anote aí, pega caneta e papel e anote para você lembrar, você não esquecer. Primeira verdade, o fracasso pode representar a oportunidade para um novo começo. Eu vou repetir. O fracasso pode representar a oportunidade para um novo começo. Henry Ford, ele disse certa vez, o fracasso é a oportunidade de se começar de novo com mais inteligência,
e redobrada vontade. Certa vez, eu atendi um pastor, um homem de Deus, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito ética, um homem muito direito, e ele passou por um processo que ele jamais imaginou na sua vida. E realmente, aquilo mexeu, inclusive, com seus valores, aquilo mexeu com a sua crença, com a sua fé. Eu me recordo um dia que ele sentou-se na poltrona lá no consultório, e ele, cabisbaixo, suspirou profundamente e me disse: Jamiel, eu acho que para mim chegou o fim da linha. Eu então olhei para ele e disse: pastor fulano, fim da linha para mim tem dois sentidos. Primeiro, fim da linha pode representar o fim de tudo. Mas o fim da linha também pode representar um novo começo. E eu disse para ele: você já parou para pensar que Deus pode estar dando para você a chance de você ter uma nova estrada, um novo caminho, uma nova linha para você seguir? E aquele homem, ele se ergueu. E ele tinha algumas decisões que ele precisava tomar e ele não conseguia tomar essas decisões. Mas ele saiu dali, na semana seguinte, quando ele voltou do consultório, ele disse: Jamiel, eu tomei a decisão que eu precisava tomar. Era difícil, mas ele tomou a decisão. E ele disse: eu entendi que Deus estava me dando uma nova chance, estava me dando uma nova oportunidade. O fracasso, talvez, que aparente, que você esteja vivendo, é apenas uma oportunidade que Deus está dando para você começar de uma forma diferente. E Ele vai te mostrar o caminho, como você fazer a diferença a partir desse momento. É um novo caminho, talvez você tenha que aprender coisas. Mas Deus, Ele te dá esta oportunidade. Então, a primeira verdade, o fracasso pode representar a oportunidade para um novo começo. Verdade número 2, nunca é tarde para se recomeçar. Eu me lembro de um paciente que eu atendi, foi um caso assim, que me marcou profundamente, porque se tratava de um homem de 64 anos. Era um empresário, e esse empresário havia falido. E ele contraiu uma dívida de aproximadamente 1,5 milhão. E ele então estava com tudo dele piorado. Ele tinha uma casa, tinha um sítio, tinha a casa que ele morava e tinha o prédio da empresa. Então tudo isso estava piorado pelo banco. E para completar, este homem descobriu que a esposa dele estava traindo ele. E ele entrou numa depressão profunda, ele não conseguia levantar mais da cama. E quando ele conseguiu se levantar para procurar ajuda no consultório, ele foi um psiquiatra, começou a tomar medicamentos fortes, ele quase não conseguia se reerguer. E eu me lembro a primeira vez que ele chegou no consultório para conversar comigo, aquele homem abatido, cabisbaixo. E eu procuro sempre infundir esperança na pessoa, mostrando a ela que há sempre uma saída. E ele olhou para mim assim, ele disse: Jamiel, você não entendeu. Eu tenho 64 anos, o que eu vou fazer a essa altura do campeonato? E eu disse para ele uma coisa que eu ouvi a minha avó, quando eu era criança, dizer. Embora no sentido negativo, e eu apliquei isso no sentido positivo. Ela dizia: quem faz um cesto, faz um cento. Assim tenha cipó e tempo. Ou seja, quem fez uma vez, faz de novo. Então, pensando em alguém que fez alguma coisa errada. Mas eu disse assim: se você foi capaz de construir esse patrimônio, se você foi capaz de construir sua empresa, você é capaz de reconstruí-la. E aí começamos a trabalhar com este homem durante todo um período. E ele começou a encontrar algumas alternativas. Uma das alternativas que ele criou, ele
criou uma outra empresa, não uma empresa fantasma, uma empresa laranja, ele criou uma empresa de verdade, certo? Em nome de um parente dele. E ali ele abriu o escritório, e ele começou a fazer todas as negociações a partir dessa nova empresa. E ali ele pegava, então, a empresa antiga, que estava falida, ele usava o pátio de produção dessa empresa. E ele começou, assim, ter agora uma conta bancária para movimentar. Ele começou, assim, a ter uma entrada de valores que pudesse administrar. E ele foi negociando com os bancos. E ele começou pagando. E quando foi num determinado tempo, surgiu uma oportunidade, uma licitação na cidade que ele morava, ou que ele mora, e ele entrou na concorrência daquela licitação e foi aprovado o seu projeto. E sabe quanto custava o projeto que a prefeitura estava contratando a empresa para fazer? 1.500.000. E ele conseguiu prestar esse serviço, ele fez esse serviço, e ele saiu do buraco, ele saiu daquela situação precária que ele estava. Agora imagina, este homem, ele não era cristão, ele não servia a Deus, mas o fato dele acreditar de que era possível, a sua vida mudou. E eu venho dizer para você, não é tarde para você recomeçar. E eu estou falando de um homem que tinha 64 anos, e ele conseguiu dar a volta por cima, apesar disso. Então é muito importante você crer, você confiar que há uma saída, e você pode sim recomeçar. Quando a gente está lá no fundo do poço, a gente não consegue enxergar nenhuma saída. E quando a pessoa chega, às vezes, conversar comigo, ela não tem esperança alguma de que as coisas vão mudar. Mas eu afirmo para ela, fica tranquila, as coisas vão mudar. E você vai ver que vai mudar. Mas a terceira verdade é, para vir o novo, precisamos nos desfazer do velho. Às vezes ficamos patinando na vida porque queremos que as coisas voltem a ser como eram. Eu quero a minha empresa de volta. Eu quero aquela pessoa que namorava de volta. Eu quero o meu emprego de volta. Eu quero... Então a pessoa não consegue se desvencilhar disto. E ela fica patinando porque ela quer que as coisas elas sejam como eram antes. Mas não serão mais como eram. Vai ser novo, vai ser diferente. E sabe, esse diferente vai ser muito melhor. Enquanto você estiver apegado ao seu passado, enquanto você estiver ali ainda querendo que as coisas sejam como eram antigamente, você não vai caminhar. Você vai continuar patinando, vai continuar caminhando em círculo. Agora, se você permitir olhar na frente, você vai ver que Deus já providenciou uma saída para você. Você vai ver que Deus não vai te deixar estagnado, porque Ele cuida de você, Ele se importa com você. Basta você se erguer e você aceitar o novo. É hora de aceitar o novo. Eu sei que esse momento que estamos vivendo, a pandemia, quantas pessoas fecharam seus negócios? Quantas pessoas realmente estão assustadas, com medo, sem saber como é que vai ser? Pessoas perderam emprego, têm família. E agora? Pessoas que estão dependendo hoje do auxílio emergencial do governo. Mas isso não é eterno. Isso vai terminar. Mais cedo ou mais tarde, vai estancar essa fonte. E vou fazer o que da minha vida? Talvez você pergunte. Mas Deus já providenciou algo para você. Então, se desvencilhe do velho. Então, tem uma frase que diz, andar por novos caminhos e traçar rotas nunca antes percorrida. Para que isso aconteça, é preciso deixar de calçar os sapatos velhos. Então, Deus fala para você nesta noite, se liberte do antigo, do velho, e aceite o novo que Deus está te dando. A quarta verdade, um recomeço exige uma decisão. Um recomeço exige uma decisão. E se você continuar estagnado, olhando apenas para as suas feridas,
olhando apenas para o seu sofrimento, não vai acontecer nada. Você precisa tomar uma decisão de mudar. Você precisa tomar uma decisão de sair desse estado de autocomiseração que você está vivendo, de autopiedade, e erguer a sua cabeça para começar de novo. Diz que certa vez um escritor americano escrevera um livro de autoajuda, no qual ele falava sobre, dava uma palavra motivacional, mostrando a pessoa que ela podia se erguer, se levantar na vida, recomeçar. E certo dia, esse escritor estava no seu escritório, quando um homem entrou ali pelas suas portas. Era um homem mal vestido, a barba por fazer, demonstrava que talvez ele não tivesse tomado banho já há dias. E aquele homem, ele pediu licença e disse, por favor, o senhor poderia me escutar por um instante? Ele disse, pois não. E ele se identificou, ele disse, eu sou fulano de tal. Eu fui um empresário. Eu fui um homem bem-sucedido na América. Mas, infelizmente, eu fali. Eu perdi a minha família. E hoje eu vivo na rua. Eu moro na rua. E ele disse, eu então encontrei numa lixeira um exemplar do seu livro. E eu li, então, quando você diz, você dá uma palavra de ânimo, mostrando que somos capazes de mudar e de recomeçar. Ele disse, e hoje, eu acordei muito triste, e algo dentro de mim me disse que eu deveria ir até uma ponte tal, na cidade, e pular daquela ponte e acabar com a minha vida. Mas quando eu estava indo na direção daquela ponte, eu me lembrei do que o Senhor havia escrito. Eu então procurei como encontrar o Senhor e descobri o seu escritório. E eu vim aqui pedir a sua ajuda. Por favor, me ajude. E aquele escritor endireitou-se, assustado ainda com o que o homem estava falando, mas ele disse muito sinceramente, olhando nos olhos daquele homem, disse, meu amigo, me desculpe eu lhe frustrar, mas eu não posso te ajudar. Ele disse, mas o senhor escreveu. Ele disse, mas eu não posso te ajudar. Mas tem alguém aqui nesse prédio que é a única pessoa que talvez ela consiga te ajudar. Se esta pessoa não te ajudar, eu aconselho que ao sair daqui, vá para a ponte, pule e destrua a sua vida, porque não tem mais jeito. Se essa pessoa aqui, que está no piso superior, ela não te ajudar, não tem mais jeito para você. E aquele homem disse, então me leva até lá. E aquele escritor levou o homem até aquela sala. E quando chegou na sala do piso superior, era uma sala vazia. E tinha apenas um grande espelho. E o escritor disse, olha para este homem que está aí. E eu vou deixar vocês dois a sós. Conversa com ele. Se este homem não te ajudar, ninguém vai poder te ajudar. E o escritor saiu ali daquela sala e deixou aquele homem sozinho. 15 ou 20 minutos depois, o escritor subiu. Quando chegou na sala, a sala estava vazia. Passaram-se alguns meses. E um dia, aquele homem, ele chega ao escritório, de terno e gravata. E ele diz para o escritor, o senhor lembra de mim? E ele disse, sim, eu me lembro. O que aconteceu? E ele contou. Naquele dia, o senhor me deu uma surra. Não tinha algo melhor que isso. Eu fiquei olhando para mim e pensando nas palavras que o senhor havia me dito. E eu então concluí que se eu não me levantasse, tomasse uma atitude na minha vida, eu iria ficar sentindo dó de mim mesmo e ia terminar me matando. E eu decidi então enfrentar a realidade. Eu decidi enfrentar os meus problemas. Eu decidi enfrentar os meus fantasmas. E eu me ergui. E eu saí da rua. Eu fui procurar emprego. Hoje eu sou gerente de uma grande empresa.
Eu comecei a negociar minhas dívidas, estou pagando as dívidas. Eu voltei para casa. E aquele homem, então, mostrou que o recomeço, ele exige uma decisão. Eu não sei que decisão você tem que tomar. Você que está me acompanhando agora. Mas tome a decisão que for necessária. Talvez você esteja com vergonha porque se endividou, esteja com vergonha porque talvez fracassou, porque cometeu um erro ou um pecado, e você esteja com medo das pessoas, do julgamento dos outros, e talvez você tenha pensado em morrer, tenha pensado em desistir por causa disso. Mas é hora de você se erguer e enfrentar a realidade. Tome a decisão de ir em frente. Mesmo que as pessoas, neste momento, não te compreendam, mas é o momento de você se erguer. Negocie, procure os seus credores, converse com eles, faça algo novo a partir de agora. E a quinta verdade, as experiências amargas da vida nos fazem aprender lições preciosas que nos fortalecem. As experiências amargas da vida nos faz aprender lições preciosas que nos fortalecem. Há uma frase que eu costumo citar, que a dor que nos machuca é também a dor que nos ensina. E talvez você tenha que fazer uma pergunta para si. O que eu preciso aprender com essa crise que eu passei? Porque se você não aprender a lição, as coisas tendem a se repetir. O que você precisa aprender para mudar? Eu vim como mensageiro de Deus para dizer para você que ainda não é o fim. Deus te dá uma oportunidade para recomeçar. Quando o Viktor Frankl, um judeu, médico, psicólogo, e ele então viveu durante a Segunda Guerra Mundial num campo de concentração. E quando ele saiu, depois de todo aquele sofrimento, ele disse que a guerra acabou e abriram-se os portões de onde ele estava ali confinado. Ele disse que saiu e olhou para trás e disse: agora, o que vou fazer da minha vida? Ele havia perdido tudo. A esposa, assassinaram a esposa, os pais, ele não tinha mais emprego, ele não tinha dinheiro, ele não tinha mais bens, ele não tinha mais nada. Ele disse: poxa vida, pelo menos lá dentro eu tinha uma sopa rala uma vez por dia. E aqui fora, o que vou fazer? Tudo aquilo que servia de referências para a vida dele, ele havia perdido. Mas ele lembrou-se de uma coisa. Ele disse: há algo que ainda está aqui. É a minha existência. É a minha vida. E aí ele toma a decisão de recomeçar. Ele toma a decisão de iniciar uma nova vida. E ele foi um dos teóricos da psicologia que criou uma abordagem psicoterápica chamada logoterapia. Então, quando às vezes imaginamos que é o fim, isto pode representar um novo começo. Receba esta palavra de Deus para a sua vida. E aceite este momento como um novo momento que Deus está dando para você. E você vai ver que as portas elas vão se abrir. Deus ele vai realmente encaminhar tudo a partir da sua decisão. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você possa, a partir desta mensagem, tomar uma decisão de recomeçar a sua vida. Eu quero convidá-lo para fazer uma oração. Eu quero orar por você. Eu quero pedir você que está nos acompanhando, está nos assistindo, compartilhe esta live. Tem pessoas que precisam dessa palavra. Neste momento, no Brasil, em algum canto aqui dos nossos estados, tem pessoas exatamente nesta hora cometendo suicídio. Mas tem alguns que, por falta de uma palavra como esta, poderão fazer isto amanhã, poderão fazer isto depois da manhã. Mas você pode ajudar essas pessoas.
e elas entenderem que Deus ainda está no controle, Deus ainda está no comando. Deus não se esquece de nós. Então eu pediria a você que, na verdade, levasse essa mensagem também a outras pessoas. Eu irei editar este vídeo e deixar somente a mensagem lá no YouTube. Vá lá no YouTube e compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Vamos salvar vidas, porque Deus tem um propósito. E para você que precisa recomeçar, então aceite esta palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe ricamente.